Bom dia, pessoal. Olha, eu sou da geração ligada na Baby Boomer e a geração X. Os Baby Boomers são os que nasceram entre 1946 até 1964. Os que hoje estão entre 61 a 69 anos de idade, né? Somos os que nasceram depois da Segunda Guerra, que valoriza a estabilidade, segurança, ética e moral, além de priorizar o bem-estar pessoal e familiar e cuidados com a saúde. Somos os que vieram de eventos marcantes, como a chegada do homem à Lua e o surgimento do rock. Somos trabalhadores frequentes e vivenciamos o que o período pós-guerra trouxe, o Baby Boom. Fui uma jovem do final da década de 70, quando no Brasil era uma mistura de otimismo e repressão, com uma cultura vibrante e colorida, música e vida suave, modernizações, início da TV a cores. Éramos mais lentos, sonhadores, brincávamos ao ar livre, com peão, bolas de gude, carrinhos de lata, de caixinhas, jogos de tabuleiro, bonecas de pano, de milho. E a moda era colorida nos anos 70. Calças bocas de sino, estilo hippie, estampas tie-dye, que é a pintura de tecidos nas camisetas e nas roupas de moletom. A gente criava estampas amarrando-as e tingindo-as. E saía dali peças únicas, porque ninguém conseguia repetir uma só peça. É o estilo hippie, a mistura da vida livre e natural, colares longos, chapéus, bolsa de franjas, jaquetas de franjas, bota no estilo western, cowboy, né? Ou gladiadoras. Então, os tons terrosos, detalhes em macramê, bijuterias artesanais. Era o hippie chique, mistura com o boho chique, né? O boêmio, né? Olá, pessoas, tenham um bom dia, ou boa tarde, boa noite. Aí eu quero contar para vocês que eu sou da geração Baby Boomer, que é uma interligação já no final, assim, para pegar a geração X, né? Os Baby Boomers são aqueles que nasceram entre 1946 e até 1964. E os que hoje estão de 61 a 79 anos de idade. Nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, que valoriza a estabilidade, a segurança, a ética, a moral, além de priorizar o bem-estar pessoal e familiar, e muito cuidados com a saúde. Somos que viveram eventos marcantes, como a chegada do homem à Lua, a ida do homem à Lua, o 11, a cachorrinha Laika, os astronautas Colin Armstrong, Aldrin, a viagem dos cometas de Halley. Ai, foram coisas maravilhosas que a gente presenciou. O surgimento do rock. Somos trabalhadores frequentes e vivenciamos o período pós-guerra, o Baby Boom. Fui uma jovem do final da década de 70, quando no Brasil era uma mistura de otimismo e repressão, com uma cultura vibrante e colorida, música e vida suave,
modernização, início da TV a cores. Éramos mais lentos, sonhadores, brincávamos ao ar livre com peão, bolas de gude, amarelinha, carrinhos de lata, de caixinhas, buleiro, bonecas de pano, de milho. A moda era colorida nos anos 70, colorida de todas as formas. Tinha calças boca de sino, estilo de vida hippie, estampas tie-dye, que é tingir a camisetas, moletons, né? A gente amarrava, tingia e saía peças únicas e lindas, né? A vida era colorida. O estilo hippie boho, que significa boho boêmio. Uma vida leve, natural, rendas, bordados e crochês, linho, colares longos, chapéus, bolsas e jaquetas de franjas, botas no estilo western, country, né? Ou gladiadoras, tons terrosos, detalhes de macramê e bijuterias artesanais. Era um hip chique e misturava com o boêmio chique, o boho chique. Cores menos vibrantes, estampas florais, unia o moderno e o antigo, tributo à natureza. Este foi um período de transição do antigo para o moderno. O período da mini saia, do shortinho curto, as batas bordadas e coloridas, as largas e blusas justas, camisas de cetim, saltos plataforma e o jeans, o stop, Elos, Gladson, Topeka, Dijon, Zump, que eu mais gostava, Fioruc, Levi's, Wrangler, Lee, Company, eu amava, e a Levi Strauss. Foi o período da crise do petróleo, da guerra no Vietnã, onde saiu a música, né? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, né? Tinha também na época a guerra do Afeganistão. Vivíamos o período do que hoje se diz ditadura militar. Falam ditadura militar, mas quem viveu aquela época não acha que ela foi o que eles descrevem hoje, não. Para ser punido era porque a pessoa tinha algum motivo mesmo, né? Não saía pegando pessoas assim na rua de qualquer maneira, não. Não era assim, não. A gente que não fazia nada de errado, a gente vivia super tranquilo. Tinha obedecer às leis, né? Tudo pode, o que era do bem. O que não pode é porque extrapolava o direito do outro, né? Corrigido. Vivendo de acordo com a sociedade, tinha censura, regras, direito, limite. Exime o respeito e valorização do ser humano. Nós éramos bem atendidos pelo Exército Brasileiro. Eles iam nos vacinar, da forma antiga, né? Com o revólver. Ia nas escolas. Aqui no interior levavam-nos na pracinha e era um berreiro, só aparecia o caminho do holocausto, porque era a vacina, era um revólver, né? Então, mas a gente lembra-se hoje com alegria e nostalgia, ver quanto que era a inocência da gente. E naquela época também foi marcado por movimentos culturais, houve um grande salto tecnológico, como no videogame, videocassete, Copa do Mundo de 1970, Olimpíadas, né? Teve vários acontecimentos na década de 70 que é o que trouxe para o hoje, né? Foi quando o mundo se encontrou com a seleção brasileira, disputada no México, a seleção começou a ter um grande valor. Os cantores e bandas de sucesso, Rolling Stones, Bob Dylan, Pelin, Black Sabbath, Queen, ABBA, Village, Queen.
Não seja Djavan, nem Mato Grosso, Elis Regina. Houve um milagre econômico em 1970. Deu-se início ao computador prático com o uso de disquete e microprocessador ASPRANET. Nós, jovens do ano 70, vivíamos sem a repressão da violência e apreciávamos as pequenas coisas como andar de bicicleta, ouvir discos na radiola, hora dançante, discutir na rodinha de amigos sobre o céu estrelado, ouvir Roberto Carlos, Raul Seixas. As risadas ecoavam pelas ruas e recebíamos bilhetes enamorados. Era interligada essa geração Baby Boomer e a geração X. O presidente da época era Geisel, Anastácio Médici. Não sei se foi antes ou depois, mas vai isso aí. Aí o Clube Atlético Mineiro, em 1971, foi o primeiro campeão brasileiro de futebol. Jovens da década de 70 viveram uma geração intensa, boa. A geração que pregava a paz e amor. Marcou e marca todas essas próximas gerações. Nós passávamos telegramas, escrevíamos recadinhos de papel, e as gírias era barra pesada, barra mansa, chuchu beleza, grilado, patota, careta, a explosão dos Beatles, a visita de George Harrison, 79, último ano de vida de John Lennon, né? E a morte de Elvis Presley em 1971. Os jovens pilotavam lambretas, Vespa e levava-nos para nadar nos riachos e cachoeiras. E já usavam biquínis, cortininhas, todas com o corpo magro delineado, sem ter conhecido a academia. Mas exercitavam muito nas discotecas, né? Nas danceterias, nos trabalhos domésticos, que a gente trabalhava também muito. Jovens lindos usavam lencinhos no pescoço, tanto homem quanto as mulheres. Cheirava o perfume da flor acácia, cocharisma, topaze, toque de amor. Eles vestiam muito bem, tanto os homens quanto as mulheres, todos como princesas e príncipes. Aí escrevíamos em nossos diários como foi o nosso dia, que sempre acabava feliz. Estávamos sobre o mesmo teto, o pai, a mãe e os irmãos. Então, gente, eu tiro o chapéu para o ano 1970. E você também?